Muito bem, e hoje eu vim até a cidade de Cruzília, berço do cavalo manga larga machador, para bater um papo exclusivo com o Dr. Domingos Lollobrigida Júnior, advogado, historiador. Que prazer, Júnior, poder bater este papo com você, falando um pouquinho desta raça tão importante para a nossa querida Cruzília e também para o nosso estado de Minas, para o nosso país e hoje mesmo até para o mundo, o cavalo manga larga machador. Marquinho, o prazer é nosso de estar aqui recebendo vocês aí, a equipe aí do Talk Show do Marquinho. E a gente fica muito satisfeito com essa visita, né? E poder falar do nosso cavalo é sempre um prazer muito grande. Muito obrigado pela referência à nossa pessoa, à nossa cidade e ao nosso cavalo. Júnior, conta pra gente um pouquinho como que surgiu a história do cavalo manga larga machador na sua vida. Olha, a gente, desde criança aqui em Cruzília, você não tem como não estar envolvido com o cavalo manga larga machador. E acontece uma coisa muito interessante, que o meu pai, apesar de ser filho de imigrante, de não ser de família de fazendeiro, entrou na política na mão dos Junqueira e dos Maciéis, né? A antiga UDN de Cruzília. Então a gente, desde criança, frequentou muito esse meio dos fazendeiros de Cruzília, né? Os Junqueira, os Meirelles, porque eles que davam esse suporte político para o meu pai. E foi assim que a gente se envolveu cada vez mais com o cavalo manga larga machador aqui em Cruzília. E quem incentivou você a estudar, conhecer mais ainda a história do cavalo? Isso aí é uma coisa muito pessoal, Marquinhos, porque eu sempre fui muito curioso, né? Eu gosto muito de história, não só do cavalo, eu gosto de todo tipo de história, eu gosto muito de pesquisar, de saber o que está acontecendo. E o cavalo foi uma coisa muito simples, porque eu tive um privilégio muito grande de ter conhecido os velhos criadores, antigos criadores, Sr. Urbano Junqueira, Sr. Rubens Junqueira, são essas pessoas, né? Sr. Nelson Meirelles, Fernando Meirelles, Datim Meirelles. Então a gente conviveu muito com esse pessoal antigo, né? Que hoje está aí fazendo falta para nós. E isso aí, e eu sempre muito curioso, desde menino, sempre procurando saber de causa, de história, e como é que era aquilo, como é que começou, como é que esse cavalo chegou, como é que não era. Eu sempre mais preocupado em saber a história do que efetivamente mesmo do cavalo, do que o cavalo estava fazendo ali. Ô Júnior, e qual que foi a primeira ligação do cavalo manga larga machador com Cruzília? Olha, o cavalo nasce em Cruzília, né? E é interessante a gente explicar isso, porque Cruzília é uma cidade nova, né? Então a emancipação é de 1948. Mas Cruzília não só a cidade que é nova, o termo Cruzília é novo. Então a Cruzília é a antiga encruzilhada, né? A encruzilhada era um local que apareceu aqui no sul de Minas, e era o meio do caminho entre Paraty e Ouro Preto, exatamente o meio do caminho. E depois de 1724, com a abertura da Picada de Goiás, virou uma encruzilhada. Então, Cruzília não é simplesmente um município novo que se emancipou de Baipindi. Cruzília tem uma história muito complexa. Ela já foi Cruzília de Jeruoca, de Airuoca, né? Encruzilhada de Jeruoca, encruzilhada de Baipindi, encruzilhada São Sebastião de Encruzilhada. Então, somente em 48 é que Cruzília se emancipou com o nome de Cruzília. Mas a história da encruzilhada vem da colonização do Brasil, do período do ouro. E naquele tempo precisava de meio de transporte. E o meio de transporte da época era cavalo. Aconteceu um negócio muito interessante, que Cruzília, não se descobriu ouro aqui em Cruzília, né? Eu sempre falo que o manga larga machador, ele é um acaso, né? E um acaso muito interessante, porque em 1720, no início do século XVIII, houve essa colonização na nossa região por fazendeiros, principalmente de duas famílias. Os Meirelles, que chegaram primeiro, né, que inicialmente era somente o Zé Garcia, do Angaí, que uma filha dele casou com o Meirelles, e por isso que os Meirelles são do Angaí,
e o João Francisco, que é o patriarca da família Junqueira, lá na fazenda Campo Alegre. E o que acontece? Eles, como aqui não tinha ouro, eles desenvolveram a agricultura na nossa região, né? E eram pessoas muito atiradas e viram que tinham o tráfico de pessoas. Eu gosto muito de fazer uma comparação para o pessoal entender. Se você vê na Via Dutra, se você vê nas grandes rodovias brasileiras, se concentram as maiores concessionárias de caminhões, não é assim? Por quê? Porque ali passa muito caminhão. E por coincidência aconteceu isso aqui na nossa região. Lá no século XVIII passava muito cavaleiro, muito viajante. Então por que não ter aqui à disposição dos mesmos cavalos? Então o cavalo começa aqui por um acaso, né? E aí o que acontece nesse meio tempo? Então estou falando 100 anos antes do início do Manga Larga Marchador. Há 100 anos antes, Cruzília, a região da Encruzilhada, ela já existia uma criação de animais, né, para fornecer montaria e transporte para esses viajantes que passavam pela Estrada Real aqui, né, indo para Ouro Preto. A coisa mais interessante é que já faziam essa seleção na marcha, o cavalo marchador. Eram cavalos que eu gosto de falar, cavalos coloniais brasileiros, não era manga larga ainda. Eram cavalos coloniais brasileiros, muito resistentes, mas eram cavalos com um pouco menos nobreza, né? Mas eram cavalos marchadores. Aí o que acontece? Já no século XIX, no início do século XIX, com a chegada da família imperial para o Brasil, quando o Brasil foi levado a Reino Unido, de Portugal e Algarve, com a chegada de Dom João, Cruzília já tinha uma sociedade desses fazendeiros, principalmente os Meireles e Junqueiras, com muita influência política. E com a formação da corte brasileira, esse pessoal foi muito badalado no Rio de Janeiro. E nós tivemos uma grande felicidade de um dos descendentes, né, dessas famílias, que foi o Gabriel Francisco, que era filho do João Francisco Junqueira. O Gabriel Francisco ficou muito amigo de Dom Pedro I. E Dom Pedro era muito aventureiro, gostava de passear e tal, e viu que aqui na nossa região já existia a tradição de caça, de fazer a caça, e a cavalo, e com cães, né? E ele vinha aqui em Cruzília, com essa amizade com a família Junqueira, caçar. Então ele viu, o Gabriel era o líder político, apesar de não ser o descendente mais afortunado da família, mas era o líder, era o que falava mais, e ele que fez essa ponte entre a corte do Rio e a nossa região da Encruzilhada. E qual é essa importância? Essa importância é que com essa amizade, com a constatação do imperador, então príncipe, né, do Brasil, da qualidade dos cavalos que já existiam, que estas famílias já produziam aqui, ele conseguiu trazer do Rio de Janeiro um cavalo português para cruzar com as suas éguas. E isso aí foi por volta de 1818, 19, ele trouxe esse cavalo e aí sim começa a virar manga larga. Aquele cavalinho colonial, marchador, com o cruzamento do cavalo português de raça, o cavalo de rei, né, o cavalo do rei de Portugal, fez com que os nossos cavalos crescessem em nobreza e mantivessem a marcha. E assim começou a serem chamados de manga largas, né? São aqueles cavalos que tinham a forma de movimentar muito exuberante, como o cavalo português, o cavalo de Alter, né? A cudelaria lá do rei de Portugal era lá em Alter do Chão. Então ele trouxe esses cavalos para o Brasil e cruzou com os nossos cavalos coloniais. E Cruzília chegou a receber diversas autoridades, né, nesta época, o Júnior? Muito, porque a nossa região era muito pujante, ainda é nesse campo da agricultura e da pecuária, né? Então nós temos uma tradição não só do cavalo, mas do gado leiteiro e da agricultura em geral. Na realidade, a agricultura brasileira começa nessa nossa região, né? Porque aqui se instalaram pessoas para produzir alimentos. É uma grande diferencial, né? E alimentos são animais, né? E transporte e cultura, agricultura, começou aqui nessa nossa região da Mantiqueira, né? E qual que é a força hoje aqui da parte da agricultura, Júnior? Cruzília hoje vem mudando um pouco a
a vocação dela, apesar, não é mudando a vocação, vem especializando. Além do cavalo e do gado de leite, que já é tradicional aqui para nós temos vindo, nos últimos 20 anos, um crescimento grande da agricultura industrial, o agronegócio, né? Então, Cruzília hoje produz trigo, produz soja, produz milho, né? Além do cavalo e do leite. Ô, Júnior, eu não sabia dessas novas forças de Cruzília, né? Isso até para quem está nos acompanhando aí, acredito que para muitas pessoas é uma novidade. Eu mesmo, sendo aqui de Cruzília, não sabia da força que tinha, né? Porque às vezes sempre a gente olha para Cruzília com o olhar do cavalo, o olhar do queijo, né? Ô, Júnior, o custo hoje da terra em Cruzília é um custo muito... a terra de Cruzília é valorizada. Uma terra, vamos dizer assim, ela tem um preço especial. Este preço especial, Júnior, ele se dá por causa da história do cavalo, por causa da origem do cavalo, ou pela sua forma mesmo? O que aconteceu, que eu falei nos últimos 20 anos, e que valorizou muito a terra, é justamente a agricultura. Não foi tanto o cavalo, nem o gado de leite, não. Nós estamos num planalto, né? A região de Cruzília não é montanha, né? Então, nós começamos a Mantiqueira aqui, são contrafortes. Então, nós temos uma região muito grande de campos de altitude, a mais de 1.000 metros de altitude, e não tem muita dificuldade para a mecanização da agricultura, né? Então, o que aconteceu nos últimos anos, que subiu o preço das terras da nossa região aqui, foi justamente esse incremento da agricultura, né? Obviamente que muita gente procura Cruzília, muitos criadores do Brasil inteiro vêm para cá para ter esse gosto e esse orgulho de ter um criatório no berço da raça, né? Então nós temos muita gente de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, que adquiriram terrenos em Cruzília para criar cavalo, né? Aliás, Cruzília é a maior concentração de criadores de cavalos do Brasil. Então nós temos hoje praticamente 150 criadores de cavalo, né, dentro do município de Cruzília. É uma coisa que nenhum outro lugar do Brasil consegue ter do cavalo manga larga machador, né, obviamente. Júnior, para quem está nos acompanhando, sempre quando a gente vê alguma exposição, vê algum evento, né, voltado ao manga larga machador, o Clube do Cavalo de Cruzília é sempre lembrado, né? Conta pra gente um pouquinho, Júnior, para quem está nos acompanhando, como que surgiu o Clube do Cavalo de Cruzília? Marquei um negócio interessante. O Clube do Cavalo de Cruzília, ele começa porque sempre existiram várias iniciativas do cavalo aqui em Cruzília, né? Mas isso era mais concentrado na sociedade rural, em Caxambu, que reunia um grupo maior de criadores e amantes do cavalo e do gado na região toda. Em Cruzília, especificamente, o Clube do Cavalo começa há 30 anos atrás. Dia 5 de julho, agora, nós vamos fazer 30 anos de fundação do Clube do Cavalo. E o Clube do Cavalo começou de uma conversa minha e do Julinho. O Julinho é lá da fazenda do Narciso. Eu estava me formando em Belo Horizonte e ele estava voltando para Cruzília, ele era engenheiro já, ele deixou toda a carreira dele de engenharia, engenheiro civil, para voltar a ser fazendeiro em Cruzília. E nós tínhamos um amigo em comum, que foi uma pessoa muito especial, foi o Fernando Maciel Pereira, que é tio do Julinho. E o Clube do Cavalo de Cruzília, a coisa mais interessante, a gente até brinca muito, que Cruzília e São Paulo tem uma ligação muito grande, porque o Clube do Cavalo de Cruzília nasceu em São Paulo, numa conversa nossa, minha e do Julinho, numa vez que nós fomos levar o Sr. Fernando para fazer uma cirurgia do coração. Eu e o Julinho sentados lá, ele muito agarrado a ele, eu também muito amigo dele, nós conversando lá num restaurante a respeito de modificar essa questão, de unir os criadores de Cruzília aqui da nossa pequena região, e falou, Julinho, eu já tenho até um estatuto do Clube do Cavalo que eu bolei. Ele falou, Júnior, eu, o Aníbal e o Paulo César já pensamos em várias vezes fazer, então vamos botar no papel isso aí e vamos correr atrás. Com a amizade que a gente tem com o pessoal de Leopoldina, na Zona da Mata,
com base o estatuto deles e o que eu já tinha elaborado, fizemos o estatuto Clube do Cavalo de Cruzília e no dia 5 de julho de 1990 fundamos o Clube do Cavalo de Cruzília aqui na cidade. E o Clube do Cavalo foi muito bom porque ele desenvolveu bastante essa questão e a divulgação da região do berço da raça. Então você foi a base então desse Clube do Cavalo, você, o Julinho, né? Eu, Julinho, Paulo César e Aníbal Junqueira, né? 30 anos, hein, Júnior? Há 30 anos atrás. O Aníbal era uma pessoa espetacular, né? O Aníbal era um cara muito aglomerador de pessoas, né? Era um cara que fazia de tudo para ter os amigos perto, né? E ele gostava demais de cavalo, né? Criatório Edu, famoso no Brasil todo. E o Aníbal ficou doido com a ideia. Quando nós chegamos em São Paulo, primeira pessoa, o Aníbal era padrinho do Julinho. E o Aníbal ficou louco, né? Vamos, e ele muito animado. E o Paulo César, irmão dele, né? Lá da Fazenda dos Lobos, juntamos esses 4 aí, né? E os 2 já foram, infelizmente, né? Mas deixaram as famílias, os familiares ainda. Então nós temos lá nos Lobos o Neto, a Ana Paula, a Bill, e nós temos aqui do Aníbal os Eduardo, a Tetê, a Tininha, o pessoal todo envolvido com cavalo até hoje, né? Então o Clube do Cavalo surgiu disso aí, dessa ideia nossa em São Paulo e dessa conversa lá e dessa aglutinação aí desses 4 companheiros que foram realmente quem foram os idealizadores do Clube do Cavalo. Coisa boa, viu, gente? Uma história, um talk show desse, levando essas histórias. O Júnior, ele tem, né, um carinho muito grande pela raça Manga Larga Machador, mas nunca foi criador, né, Júnior? Não, interessante. Conta pra gente isso aí, Júnior. Marquinhos, eu sempre procurei ficar um pouco mais distante. Eu me associei no Manga Larga Machador em 2010, né? Sempre orientei... Mas peraí, Júnior, deixa eu só interrompendo um pouquinho. Você criou o Clube do Cavalo, mas... Não. Você chegou a participar da comissão, do conselho? Eu fui presidente do Clube Você do foi Cavalo, presidente do clube? fui diretor, saímos agora, o ano passado. Ah. Mas desde o início a gente sempre esteve junto. Mas eu sempre gostei, justamente por essa questão de estar sempre envolvido com história, e alguns criadores de cavalos são muito, vamos dizer assim, muito... a palavra melhor aqui no momento, assim, são muito fechados, né? E se eu fosse criador naquela época, eu sempre teria uma ligação maior com uma linhagem, com outra. Eu não criava justamente para ter essa possibilidade de me aproximar de todo mundo, né? Então eu nunca criei Manga Larga Machador nesse sentido, apesar de orientar o Chiquinho, meu irmão, né? Desde quando ele tinha 15 anos eu dei uma égua para ele, comprei uma égua, aliás, quem pagou foi meu pai, mas eu que fui atrás, procurei e dei essa égua para ele de presente e sempre ajudei no criatório dele, indicando esse ou esse animal, mas sempre procurei estar um pouquinho mais longe, né? E me associei no Manga Larga Machador somente como sócio criador em 2010, quando nós começamos com um projeto de internacionalização do Manga Larga Machador. E seus filhos hoje levam isso aí? Tem, o Oswaldo, meu menino, é sócio do Manga Larga Machador, já tem o criatório dele, né? Tem o João Marcos, meu irmão. Então, na família, nós somos 4 sócios da associação, né? Hoje. Mas o que eu estava te falando é que em 2010, nós começamos, com o presidente Magchat, nós começamos um projeto de internacionalização do Manga Larga Machador. De forma consciente, de forma oficial. Por quê? Desde lá, quando eu fui presidente do Clube do Cavalo, lá em 1995, nós já exportávamos cavalos, né? Nós levamos cavalo para a Alemanha, vieram vários alemães aqui, mas era uma coisa muito pessoal, era uma coisa mais de comércio, né? Não era uma coisa institucional. Com o MAGD, nós conseguimos levar o Manga Larga Machador, principalmente para a Europa, com tecnologia, com assessoria técnica, né? E eu tive o orgulho de participar desse programa, né? Do vitrine do Manga Larga Machador,
aproveitando essas apresentações, e fui apresentar o Manga Larga Manchador na minha terra, na terra dos meus avós, na Itália. E nós começamos lá, fundamos a Associação Italiana do Manga Larga Manchador, exportamos os primeiros animais para a Itália, mostramos os Manga Larga Manchador 4 anos seguidos na Fiera Cavalli, em Verona, que é a feira de cavalo, a exposição de cavalo mais importante da Europa, né? É bom deixar claro isso aqui, porque nós temos uma badalação muito grande com a Equitana, na Alemanha, em Essen. A Equitana é a melhor exposição em tecnologia para a criação de cavalos. Então nós temos lá na Equitana muita coisa de maquinário, de trailer, de alimentação e tal. Mas a maior exposição da Europa de cavalos é a Fiera Cavalli em Verona, na Itália. São 3.000 cavalos de 60 raças diferentes. Então a exposição de cavalo, a maior da Europa, é a Fiera Cavalli. Com um detalhe, já é feita há mais de 120 anos. Todo ano, ininterruptamente. Então existe uma tradição muito grande, né, do cavalo na Europa. E eu estou muito satisfeito que a nossa criação na Europa, que começa com uma égua que a gente levou para lá, do criatório caxambuense, do Zé Márcio, saudoso Zé Márcio, outro grande companheiro, e do Marcinho, né? Nós já temos esse ano aí, nós já temos nascido lá, nasceu agora, semana passada, há 2 semanas atrás, a 2ª geração de Manga Larga Manchador nascido na Itália. Então já é filho de animal nascido na Itália, né? De origem de lá. Então nós estamos muito satisfeitos com esse aumento. Infelizmente, com o problema do morbo que nós tivemos aí em 2016, as exportações foram canceladas. Então não posso levar mais cavalo do Brasil para a Europa. Estamos procurando aí com o Ministério da Agricultura uma resolução dessa questão aí para poder voltar a exportar cavalo para a Europa, né? Porque muita gente quer. Muita gente quer o nosso cavalo, que é o melhor cavalo do mundo de passeio, né? Ele é machador, ele tem uma altura, um tamanho interessante para os europeus, né? Porque existem outros cavalos machadores, mas menores, né? O nosso é um cavalo de uma altura mediana, mas boa para uma pessoa adulta andar. Então o sucesso é muito grande dele lá. Estamos em compasso de espera nesse projeto aí da Europa, mas se Deus quiser, em breve, liberando as exportações, vamos retomar com toda a força. Ótimo. Ô Júnior, Itajubá, Cruzília hoje tem uma sede do Museu do Cavalo Manga Larga Marchador, e esta sede ela está situada, né, na cidade de Cruzília, que pertenceu à fazenda Bela Cruz, que é uma fazenda que tem uma trajetória, um histórico, né, do cavalo Manga Larga Manchador. Isso aí aconteceu de propósito, Júnior? De propósito. E quem que criou? Quem teve a ideia? Conta pra gente a ideia do museu. O Clube do Cavalo de Cruzília, ele foi muito importante para várias coisas, né? Entre elas, a ideia do museu. A ideia surgiu lá no Clube do Cavalo de Cruzília, né? E nós tivemos outra vez, eu tenho que falar, porque é a pessoa que sempre apoiou a gente aqui, o criador Mag Chat, foi ex-presidente da associação, ele se comprometeu, olha, quando eu estiver na associação, nós vamos fazer o museu em Cruzília, né? Por que em Cruzília? Porque a história toda gira em torno de Cruzília, né? O cavalo e a família sempre andou junto. Então a família Junqueira e Meireles, para onde eles foram no Brasil, eles levaram o cavalo. Mas saíram todos de Cruzília. Então o Meireles, você, por exemplo, é Meireles do Angaí, mas está lá em Itajubá. Nós temos aí os Junqueira lá do interior de São Paulo, todo mundo daqui de Cruzília. Todo mundo saiu do Favacho, da Traituba. Nós temos o pessoal da Zona da Mata, lá de Leopoldina, daquela região ali, também perto de Juiz de Fora. Todo mundo saiu daqui de Cruzília, do Cafundó, saíram do Narciso, né? Então tudo é Cruzília. Então muito justo fazer o museu em Cruzília. E o museu saiu dessa ideia do Clube do Cavalo, mas como era um projeto maior, o MAG achou melhor a gente fazer uma fundação. Então nós fizemos a Fundação Barão de Alfenas, né? Com o Mag, o Julinho mais uma vez aí, né? E a gente na direção lá do museu, correndo atrás, Marcelo Junqueira, que é o proprietário da casa da Bela Cruz. É interessante colocar o seguinte, Marquinhos, nós tínhamos aqui em Cruzília uma coisa bem interessante. A vida no século XIX se passava nas fazendas, né? As fazendas é que tinham
a força de produção. A encruzilhada era um arraialzinho pequeno, né? Mas em volta da igreja de São Sebastião, cada fazenda tinha uma casa. Então nós tínhamos ali, no entorno da igreja, nós tínhamos a casa do Favacho, a casa do Campo Lindo, a casa da Vargem, a casa do Angaí, a casa da Bela Cruz, a casa do São Pedro, né? A casa da Traituba, todas em volta da igreja. Para quê? Na festa de São Sebastião, todo mundo deixava as fazendas, vinha para aquela casa. Uma mulher ia ter uma criança, tinha uma gravidez difícil, vinha, ficava ali na casa, né? Que era mais fácil de ter um acesso a um médico e uma estrutura melhor do que na fazenda. Então todas essas casas, infelizmente, foram demolidas. O doutor Marcelo Junqueira, por obra do destino também, adquiriu a casa da Fazenda Bela Cruz, que é dos seus antepassados, e com o maior prazer nos doou a casa, nos cedeu a casa para a gente fazer a sede do museu, né? Então o museu surge com essa fundação, o Marcelo é o presidente da fundação, eu sou diretor, e outros amigos do Brasil todo faz parte dos conselhos, e é uma coisa muito grande, porque ela congrega criadores de todo o Brasil, né? A fundação seria o braço cultural da Associação do Cavalo Mangalarga Machador, e nós temos ali a sede do museu, e o museu tem um outro diferencial, além da sede, ele tem os percursos para você visitar essas fazendas, né? Então é muito importante o museu. E como sempre, Cruzília e a encruzilhada aí na vanguarda, né? O museu é o primeiro museu do cavalo do Brasil. Não existe outro museu de cavalo no Brasil, o primeiro é o nosso, o Mangalarga Machador. O primeiro museu território, que ele não fica só na casa, na sede do museu, mas também cada fazenda dessas, aonde se passou a história do cavalo, ela faz parte do museu. E o primeiro museu do mundo de uma única raça de cavalo. Nós temos outros museus do cavalo no mundo, mas o de Cruzília é o primeiro de uma única raça, no caso o Mangalarga Machador. E quem que mantém hoje o museu? Como que é feito o trabalho para ele se manter hoje? O museu, desde o início, com essa ideia de ser o braço cultural, ele era 100% bancado pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Hoje a associação repassa uma parte da despesa do museu, né? Ela ainda continua bancando, é o maior patrocinador do museu, mas nós temos, desde o ano passado, fazendo um movimento muito grande de pessoas que possam contribuir para que o museu continue a prestar esse serviço, né? Que é mostrar a história, que é uma história não só do cavalo, mas uma história própria do Brasil imperial, né? Do Brasil do século XIX. Então o cavalo faz parte dessa história, né? Então a gente vê como é que se vivia nas fazendas, e o museu é que faz todo esse trajeto histórico de um Brasil e de uma raça de cavalo. E de uma família, né? 2, 3, porque depois os Meireles e Junqueira foram misturando com vários, Andrade, Ferreira, Araújo, são todos ligados ao cavalo até hoje. E a gente procurou esses patrocinadores além da associação. Então hoje nós temos vários patrocinadores pelo Brasil todo, né? Que nos ajudam a manter o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Machador. Júnior, e quem está nos acompanhando, a entrada é gratuita para conhecer o museu? A entrada é gratuita. Nós, a princípio, colocamos como meta, apesar da dificuldade de manter, mas a ideia é mostrar a história, né? Então a gente não tem um ingresso no museu. Quem quiser fazer uma doação, na hora que visitar, lá está aberto. Você pode fazer a doação pessoal, né? Ah, não, eu gostei. E nós temos recebido bastante doações de visitantes, né? O museu, além de receber muitos criadores, hoje ele faz parte do trajeto turístico aqui da região do Circuito das Águas, e a gente recebe muitos turistas que nada tem a ver com cavalo, com criação de cavalo, né? Mas gostam muito da história do Brasil colonial e imperial, né? Que está demonstrado ali no museu, que é uma parte dessa história. E a gente recebe muitos grupos de turistas, né? Que estão ou em Caxambu, ou em São Lourenço, visitando, né? Essa região nossa aí, os Parques das Águas, mas vem em Cruzília visitar o museu também. Para você que está nos acompanhando, eu vou passar para vocês aqui, eu vou colocar algumas imagens do nosso museu, para vocês conhecerem um pouquinho
deste museu, como o Júnior comentou com a gente aqui, é o único museu, né, o Júnior, que conta a história do cavalo manga larga machador do Brasil. Do Brasil, o único museu do cavalo. O único museu do cavalo no Brasil. Acompanhe aí a nossa imagem. O museu ele foi montado pela Fundação Barão de Alfenas, mas com a ajuda do Instituto Flávio Gutierrez, né, da Ângela Gutierrez, em Belo Horizonte, e ele traz toda a tecnologia que tem os museus da Ângela, né? E outra característica importante é que ele é um museu território. Além da sede, a gente vai poder visitar 12 fazendas que no século XIX iniciaram a criação do cavalo manga larga machador. Então é um museu que serve tanto ao cavalo manga larga quanto ao cavalo manga larga machador, que tem a mesma origem aqui nas fazendas de Cruzília. Ô Júnior, o que a pandemia tem impactado a economia do mundo dos cavalos? Olha, na questão do museu nós não estamos recebendo ninguém, né? A gente não pode, por questão de saúde pública, assim, por enquanto o museu ainda está fechado. Mas logo que ele voltar a funcionar, a gente acredita em breve, nós vamos ter todos os cuidados, diminuir, não receber grupos mais, né? Pelo menos nesse início, né, da pandemia, porque a gente recebe muitos grupos de pessoas, né? Então, nós também os nossos eventos, que a Semana Nacional do Museu e a Primavera do Museu foi prejudicada por causa da pandemia, porque não tem como, são eventos que a gente faz com muita aglomeração de pessoas, estudantes, né? A gente tem uma parceria muito boa com a Universidade de Minas Gerais, o campus ali de Campanha, né? A Faculdade de História, o pessoal tem ajudado muito o museu nessa parte, né? De estar dando esse apoio nesses eventos institucionais do museu, mas nós vamos analisar como é que vai ser feita essa retomada de visitas ao museu, né? Agora, no cavalo, é uma coisa interessante. O cavalo é uma paixão tão grande que mesmo durante a pandemia foram feitos diversos leilões virtuais e alguns leilões com 100% de venda, né? Prejudicou sim, porque o cavalo vive muito em torno das exposições, das competições de marcha, né? Então, esse é o problema maior. Tendo competição, o pessoal tem busca, tem procura por animais. E nós passamos esse período todo da pandemia aí sem competições. As competições vão voltar agora, no final de junho, né? Na metade de junho nós vamos ter o primeiro evento oficial. E a nacional, que em julho foi transferida para o final do ano, o fim de outubro e início de novembro, né? Então isso tudo, existe um impacto, mas diante desses leilões virtuais e do sucesso desses leilões, eu acredito que esse impacto vai ser menor no mundo do manga larga machador, obviamente. Maravilha. Ô Júnior, você comentou aí, né, sobre a questão dos leilões. Teve uma crescente, né, essa questão dos leilões virtuais no país, e acredito que principalmente agora, na pandemia. Qual a sua visão após a pandemia? Você acredita que esses leilões continuarão assim com esta força que está no momento, como você disse aí, 100%, né, das... Alguns leilões, sim. Eu acredito que sim, porque o cavalo ele é diferente de outro... é diferente do gado, é diferente de outros produtos da agropecuária. Além da questão econômica e financeira, ele tem muito de paixão, né? Paixão não tem preço, Marquinhos. Paixão, a pessoa pode fazer loucura por causa de um cavalo, né? Mas na média, eu acredito que vai ser pouco. Não vai ser um ano perdido. Para o manga larga machador, eu não acredito que não. Júnior, segundo o levantamento, são mais de 40 mil empregos diretos e mais de 200 mil empregos indiretos. E, basicamente, aumento de 10% ao ano de movimento financeiro. Aí eu te pergunto, o porquê deste número crescente? Marquinhos, só para você ter uma ideia. Aqui em casa, que somos 3 criadores, 4 criadores, nós temos cada um, no mínimo, um funcionário que mexe com cavalo. Então já são mais 4 funcionários. Depois você compra a ração. Aí tem o cara que faz a ração.
né? Depois tem o cara que transporta o cavalo. Então é uma cadeia. O cavalo é uma cadeia. O cavalo, esses números aí é muito interessante para vocês terem uma ideia. O cavalo no Brasil, ele emprega mais do que a indústria automobilística, né? Então é uma coisa muito importante. Pouca gente vê porque é um negócio muito específico das pessoas que gostam, que estão no meio do cavalo. Mas na hora que você vai estudar, você vê isso aí, né? E hoje nós temos, por exemplo, nós estamos falando dos leilões, muitos canais de televisão. O Manga Larga Machador tem um programa semanal no canal Rural, né? O MMTV. Então nós temos aí muita gente envolvida de diversos setores, não só criadores, né? Então é por isso. Eu acredito que o que a gente precisa é dar mais publicidade a isso, né? E para adquirir mais respeito como setor que emprega, gera empregos, né? Gera divisas e dividendos para o Brasil, não só na região, e se Deus quiser, aí com a reabertura das exportações, também para o exterior. Ô Júnior, que sugestão você pode passar para aqueles criadores, né, que desejam entrar para o mundo de negócio do Manga Larga Machador? Primeira coisa é conhecer a raça. A pessoa não pode se aventurar, porque criar cavalo gera um custo alto, né? Você vai ter um custo alto e você não pode desperdiçar. Para isso você tem que ter conhecimento. O meu primeiro conselho, se eu posso dizer assim, é conhecer. Conhecer a raça primeiro. Então vem no museu, vem conhecer o museu aí, ver como é que começou essa raça. Depois você tem que conhecer os criatórios. Participar das exposições como espectador, ver como é que funciona o negócio, né? Para depois, então, você começar a adquirir animais e começar a ser criador. Isso aí vai te trazer um prejuízo menor na sua empreitada de criar cavalo. Ô Júnior, acredito que você, né, como historiador, deve ouvir muito essa pergunta aqui das pessoas leigas, né? Qual a diferença entre o cavalo Manga Larga, marchador, do cavalo Manga Larga Paulista? Bom, na origem, o Manga Larga e o Manga Larga Machador são os mesmos cavalos, né? Todos daqui de Cruzília, todos saíram de Cruzília. Os cavalos de São Paulo saíram de Cruzília. Então, lá no início da associação, a primeira fundada foi a de São Paulo, né? Nos anos 30, era o mesmo cavalo, não tinha diferença. Tanto é que os primeiros cavalos de Cruzília são todos registrados na Associação Paulista, né? Todos, o Angaí, Campo Lindo, Favacho, Traituba, as fazendas antigas, os primeiros animais foram registrados na Paulista. Só que o que aconteceu, Marquinhos? Fecharam os livros de registro em São Paulo. E isso está na ata da fundação da Associação Mineira, da nossa, do Manga Larga Machador. Então falaram assim, então vamos fazer o seguinte, a gente fechou o livro e não tem como registrar os outros animais que ficaram de fora. Eram manga largas, né? Mas estavam de fora. Então foi fundada aqui, na nossa região, foi utilizado lá o Hotel Glória, lá em Caxambu. Os criadores de Cruzília juntaram, né? O Zé Braulio, da Fazenda Campo Lindo, foi o líder desse movimento. Juntou com todos os criadores aí da região e aqueles que ficaram de fora dos livros de São Paulo e fundaram a Associação Brasileira dos Cavalos Marchadores da raça Manga Larga. Então nós tivemos por um período 2 associações para a mesma raça. Uma era a Associação dos Criadores do Cavalo Manga Larga e a outra da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Marchador da raça Manga Larga. Então nós tínhamos a Associação do Marchador e a Associação Paulista. Aí era o Mineiro e o Paulista, que na origem era o mesmo cavalo. Depois, em São Paulo, aconteceu uma mudança. Eles tiveram acesso a outras genéticas do cavalo Manga Larga, de cavalos em geral, e fizeram infusões de sangue, né, europeu na raça Manga Larga. E o cavalo cresceu, o cavalo ficou um pouco diferente do nosso cavalo mineiro. Tanto é que diminuiu a qualidade da marcha, né? Eles tinham uma importância mais focada no cavalo do que na marcha. Só que o que vem acontecendo? Um movimento parecido aconteceu em Minas Gerais nos anos 80, valorizando mais o tipo do cavalo que a marcha.
Mas a partir de 1980, houve nos anos 90, final de 80, houve essa procura do manga larga marchador pela valorização da marcha. E nós corremos e chegamos aonde nós estamos, né? Valorizando a marcha. Em São Paulo estão fazendo a mesma coisa agora, nesse momento. Eles estão valorizando a marcha, que é um movimento que tinha ficado para trás nesse período, né? E eu acredito que daqui uns anos nós vamos ter o mesmo cavalo de novo. O cavalo de 100 anos atrás, que era o mesmo, daqui uns anos nós vamos ter o mesmo cavalo. Até porque o intercâmbio de cavalos de São Paulo com cavalos marchadores aqui da nossa região de Cruzilhas nunca parou, sempre teve, né? E eu acredito que nós vamos voltar daqui a alguns anos a ter o mesmo tipo de cavalo. Vamos ter uma coisa até interessante, novamente duas associações para o mesmo cavalo, a mesma raça. A origem é a mesma, não tem como mudar isso. Ô Júnior, em 2013, a escola de samba Beija-Flor fez uma homenagem ao cavalo manga larga marchador. Como que foi para vocês, que fazem parte da história, né, do cavalo manga larga marchador, receber essa homenagem? Ela não só fez uma homenagem, como todo o início, né, porque é uma escola de samba, um ano antes ela procura fazer um estudo do que é aquilo que ela vai mostrar, né? Ela não só fez uma homenagem, como teve aqui em Cruzília. Nós tivemos o prazer de receber os carnavalescos da Beija-Flor, né? E mostrar para eles lá no museu que a gente estava fazendo na época, né? Estava no início do museu, a história da raça, né? E aquele roteiro foi montado através daquilo, tudo que a gente falava, né? Inclusive, muito interessante, que a gente dá uma aula inaugural aqui na Escola Família Agrícola, né, na antiga escola de peões, que hoje não está funcionando provisoriamente, mas voltará a funcionar. Essa aula era justamente o roteiro da Beija-Flor. O cavalo desde o início até virar um manga larga marchador. Foi o que a Beija-Flor mostrou. E foi muito bacana, porque o samba enredo que ganhou foi espetacular, né? E foi mostrado oficialmente em Cruzília, na Praça de Cruzília. O Neguinho da Beija-Flor teve em Cruzília, né? E mostrou pela primeira vez oficialmente o samba da Beija-Flor, né? Ali na praça. Então foi uma maravilha. Foi junto com a inauguração do museu, foi um sucesso muito grande. Vamos colocar um pouquinho a imagem, né, desse desfile para quem está nos acompanhando entender um pouquinho deste momento tão especial da raça do cavalo manga larga marchador no carnaval, né, um dos carnavais mais famosos do Brasil, ou então o mais famoso, o Carnaval do Rio de Janeiro. Acompanhe aí um pouquinho desse desfile. E o mais bacana, Marquinhos, é que a gente ficou vice-campeão, né? E o troféu de vice-campeão tá lá no museu. Aí, ó, pra você que tá acompanhando aí, viu o desfile, você tem a oportunidade, quando vier a Cruzília, quando vier visitar o museu, ter a oportunidade de ver esta taça, esse troféu ali, né, pessoalmente. O troféu da Liga tá com a gente em Cruzília, o original. Ô Júnior, me diga uma coisa, qual a ligação do cantor Eduardo Costa com a cidade de Cruzília, com Manga Larga Marchador? O Eduardo Costa é uma pessoa, apesar de ser meio polêmico, né? É um cara muito do bem, um cara muito bacana. E um cara que é apaixonado pelo Manga Larga Marchador. E ele fez uma música,
né, do Mangalarga Machador, que ele conta a história dele. Vamos ouvir essa música? Vamos lá. Vamos lá, quer ver? Vamos colocar essa música aí. Muito bom lembrado, essa música do Eduardo Costa aí, ó. Esta é a homenagem do Eduardo Costa a todas as pessoas que amam a melhor raça de cavalo do Brasil. O nosso cavalo Mangalarga Machador, de Minas Gerais pro mundo. Traz mais um e põe o bicho pra machar que eu quero ver. Boa. Fenômeno de andamento, beleza e temperamento, que só me traz alegria. A beleza do animal é tão sobrenatural que ofusca a luz do dia. É cavalo de varão que um dia virou peão, e isso nos trouxe sorte. Até Dom Pedro montou, arrancou a espada e gritou: independência ou morte. Mangalarga Machador, herança que eu herdei do meu pai e meu avô. E o bacana da música é que ele conta a história dele. O pai dele foi amansador de cavalo. E ele, um menino humilde, não tinha condição de ter um manga larga, né? E ele era apaixonado com aquilo. Era um sonho de criança. A música fala isso. Era um sonho de criança que hoje ele pode ter, né? Que a vida fez ele ter condição de ser criador de Mangalarga Machador. E ele é um cara muito bacana, veio, visitou o museu, né? Até veio de surpresa no museu. E, olha, eu acompanhei muitas visitas no museu. Nunca uma visita que deixou uma pessoa tão emocionada como ficou o Eduardo Costa. O museu, você gasta 40 minutos para fazer todo o trajeto do museu. Ele ficou 2 horas no museu. Ele ia, voltava, via de novo, voltava. Então é um cara do bem, um cara muito bacana, um cara apaixonado pelo Mangalarga Machador. E ele falou, depois a gente foi andando pela cidade, a pé, né, até que o pessoal reconheceu ele, né? E aí não teve jeito, ele teve que voltar pro carro. Mas ele falou que tem um ar diferente aqui em Cruzília, né? Que ele fica satisfeito, que ele gosta muito. E nós tivemos um grande prazer na primeira revista do Clube do Cavalo, né? Ele foi a capa da revista, né? Montado no Favacho Estanho, do nosso presidente da época, o Mag Chat. E além disso, ele foi lá. Nós lançamos uma revista durante a exposição nacional e ele foi no lançamento e ainda deu uma palhinha com a música, né? Então é um cara muito bacana. O Eduardo Costa é um cara do bem, um cara muito bom, que contribui muito com o Mangalarga Machador, né? Ele sempre está falando dos cavalos dele e falando da raça. Para nós é uma publicidade importante, né? De uma pessoa bacana, um cara do bem. E acompanhou ele nessa visita ao museu, a Cruzília, foi você mesmo? Nós estávamos lá, eu nem sabia que seria ele o visitante, sabia que tinha um visitante, nós chegou, era ele, e a gente teve esse prazer de acompanhá-lo, e é um cara muito bacana. Que bacana. Ô Júnior, nós estamos chegando aqui na final, né, no final do nosso talk show, mas eu não poderia deixar essa pergunta de lado. É sobre a questão, conta pra gente um pouquinho aí, a história do queijo, do famoso queijo aqui de Cruzília. Pois é, o cavalo, o gado e o queijo estão muito interligados uma coisa com outra, né? O queijo famoso de Cruzília, ele começa na fazenda Campo Lindo, né? Que é a fazenda importantíssima da linhagem JB, né? E a linhagem JB, sem dúvida alguma, geneticamente falando, é a linhagem mais importante da raça, porque animais JB ajudaram a fazer todas as outras linhagens, né? Então nós temos JB em todas as outras linhagens. Apesar dela não ser uma linhagem pilar, ela já é derivada do Favacho, né? Mas o João Braulio e depois o seu neto Zé Braulio fizeram uma tropa espetacular que está aí até hoje. 80% dos animais que são campeões nacionais, numa exposição nacional, descendem diretamente de animal JB. Então é uma linha muito importante. E o Zé Braulio,
que é o neto do João Braulio. O Zé Braulio era um cara, o João Braulio, fundador da Fazenda Campo Lindo, ele sempre foi na vanguarda, né? Ele era um cara sempre procurava novas técnicas, né? E a Fazenda Campo Lindo foi a primeira a importar um touro holandês para Cruzília, para melhorar o rebanho leiteiro de Cruzília, e do Brasil talvez, né? Porque primeiro vieram os animais ali para Barbacena, mas depois para Cruzília. E é interessante a gente ver que o queijo aconteceu uma coisa semelhante. Um dinamarquês que estava no estado do Rio de Janeiro viu um creme chegar na linha de ferro, da estação de ferro. E ele veio atrás daquele creme. Isso lá nos anos 20 do século 20, né? 1920. E esse dinamarquês, o Thorvald, ele viu esse creme e falou, mas esse creme é muito melhor do que o que eu estou trabalhando aqui. E veio atrás do creme. E veio na linha, né, a estrada de ferro da Barra, né, que passava aqui e ia lá em Barra do Piraí, estrada de ferro, a estação ali de Cruzília, na Fazendinha. Chegou aqui, da onde que vem? Foi chegando, conheceu o Zé Braulio. E o Zé Braulio falou, você gostou do queijo daqui, do creme que a gente produz aqui? Vem produzir aqui. E fez uma casa para eles, fez um laticínio para eles lá na Fazenda Campo Lindo, né? E o Thorvald Nielsen, que chamava o dinamarquês, ele convidou outros dinamarqueses para virem com ele, né? E durante 10 anos chegaram vários dinamarqueses na Fazenda Campo Lindo. E é um negócio tão interessante que ele tinha esse negócio dessa tecnologia dinamarquesa de fazer os queijos finos, né? Que vieram depois alguns técnicos do Ministério da Agricultura conhecer que queijo diferente era esse que esse dinamarquês estava fazendo aqui. Inclusive deu o nome do queijo prato, que é um queijo dinamarquês chamado Danabo. Ele viu o técnico do Ministério da Agricultura, viu aqui e falou, mas tá parecendo um prato a forma do queijo, né? O queijo prato é um nome cruziliense também, nascido aqui na Fazenda Campo Lindo. E o Nielsen, através dos outros dinamarqueses que ele trouxe, até o motorista, ele abriu estrada, ele era um cara muito moderno. Até o motorista dele, com o tempo, montou uma fábrica de queijo. Então espalhou do Campo Lindo para toda a nossa região do sul de Minas, né? Não só para Cruzília, mas para São Vicente de Minas, para Minduri, para Serranos, né? Então essa nossa região teve esse privilégio de ter esses dinamarqueses, técnicos em laticínio, pessoas que vieram da Dinamarca com uma tecnologia diferente, trazer essa cultura do queijo fino. E Cruzília teve uma sorte maior ainda, né? Porque nós tivemos o Sorens, que veio para Cruzília e era tão atirado quanto o Nielsen, né? E montou a fábrica de Cruzília e formou muitos queijeiros, né? Na nossa região. E junto com ele o Hans Norremose, que foi fazendeiro aqui em Cruzília, apesar da fábrica ser lá em Minduri. Ele foi um cara que trouxe muita tecnologia, né, na plantação, no melhoramento genético do gado, na melhoria da qualidade do leite. Então é tudo ligado. O cavalo, o queijo, o gado de leite, uma coisa puxa a outra, né? A história é interessante, que no mesmo local você tem tantas variantes da nossa história rural brasileira, né? Ô Júnior, agora entrando um pouquinho aí, né, para a gente finalizar meio de vez, entrando um pouquinho na sua vida como um empresário. Você hoje é um empresário que tem feito uma diferença muito grande na Itália com o nosso café. Conta pra gente dessa experiência sua. Desde que eu voltei há mais ou menos 20 anos, eu dou assessoria para algumas empresas italianas, né? E a gente já tem origem italiana, né, dos avós, e a gente tem essa proximidade muito grande com a Itália. E desde que eu voltei a ter esse contato grande com a Itália, levar manga larga machador, eu fui colocando algumas, além da assessoria que eu presto para essas empresas do norte da Itália, do Piemonte, né? São empresas ligadas ao setor automotivo. Eu sempre procurei levar alguma coisa da minha terra, né? Então, na região dos meus antepassados, dos meus avós, eu levei o cavalo, e o ano passado eu estou levando o café aqui da Mantiqueira de Minas, da nossa região, né?
o café de Carmo de Minas, lá da Cocarive, e nós estamos lá com o Toco Café, que é o café de Carmo de Minas vendido na Itália, e a gente faz também, além do café 100% arábica, que é esse de Carmo de Minas, usando o café de Carmo de Minas com o café do Espírito Santo, a gente faz uma mistura, né, em italiano, uma miscela de café, que é para o café expresso, para dar aquela espuma e tal. Também Toco Café, usando café arábica de Carmo de Minas e café robusta do Espírito Santo, né? O Conilon do Espírito Santo. Que bacana, viu? Eu fiquei muito feliz quando eu vi você juntamente com o governador de Minas, né? Você entregando a ele uma amostra, né, do café. Fiquei muito feliz, a gente fica muito emocionado de ver um produto de nossa região se destacando do tamanho e importância que foi o Toco Café, né? E essa semana nós tivemos uma conquista muito grande na Itália. Tem uma rede de supermercados, chama Coal, que é da nossa região ali do Abruzzo, ela é muito forte ali. Nós colocamos colocar o nosso café nessa rede de supermercado, e eu acredito que em breve os italianos ali, inicialmente da região do Abruzzo, que é a nossa região, possam também de toda a Itália degustar o nosso café, né? O café de Carmo de Minas, que é a primeira empresa que leva o café de Carmo de Minas para a Itália, é a nossa, né? E a gente quer desenvolver. É aquela história. Sempre a vida é uma estrada de mão dupla. Você leva e traz, né? Então, como a gente teve muitos italianos no Brasil, né, que ajudaram a construir o Brasil, inclusive os meus avós, e a gente tem que também levar muita coisa do Brasil para a Itália, né? E a Itália, Marquinhos, é o país mais brasileiro do mundo, né? Eu nunca vi a gente estar na Itália, você não sente que você está fora, que você está em outro país, né? Se você olhar toda a nossa região, Itajubá, sul de Minas, São Paulo, né? Nós temos a maior concentração de descendentes de italianos no mundo, né? Então são 30 milhões de brasileiros descendentes de italianos. Então... Que coisa boa. Júnior, muito obrigado por você participar com a gente deste talk show. Hoje um talk show especial para você que nos acompanhou, falando um pouquinho da história do cavalo manga larga marchador. Abrimos também aí um pouquinho para agropecuária, entre outros temas. E foi um prazer, uma honra muito grande estar aqui com o Domingos Lollobrigida Júnior, que é uma pessoa que eu conheço desde criança, é uma pessoa que leva o nome de Cruzília para todo mundo, sempre quando tem alguma notícia, alguma matéria sobre a história do cavalo manga larga marchador, sempre o Júnior está aí à disposição para poder falar um pouquinho das riquezas da nossa Minas Gerais, principalmente da nossa querida Cruzília. Júnior, muito obrigado. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está nos acompanhando. Olha, eu queria falar para o pessoal que queira conhecer a Cruzília, conhecer o manga larga marchador, a história do manga larga marchador. Nós estamos aqui às ordens, né, no museu. O museu funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então nós vamos ter lá sempre alguém para recebê-los, né? A coordenadora Aline, de certeza, vai estar lá para recebê-los. E se forem grupos e tal, é só comunicar que a gente também tem prazer. A gente estando aqui em Cruzília, a gente tem prazer de estar lá recebendo as pessoas, né? Vamos aguardar aí essa abertura do museu logo após a pandemia, e nós estamos aqui, sempre abertos à participação e à visitação de todos. Tá joia. Obrigado, Júnior. Obrigado a você que nos acompanhou e até o nosso próximo talk show.